Fala galera do Dev bem-vindo aí à nossa primeira aula, de fato, do nosso curso Spring Boot Microservices. O intuito dessa aula aqui é dar um guia, mostrar como nós vamos desenvolver a primeira parte do curso. Lembre-se que esse é um curso mais focado no estilo tutorial do que no estilo curso, onde nós explicamos cada detalhe do que está sendo feito. E para isso nós vamos precisar de um objetivo. Então, antes de nós começarmos o nosso curso de Spring Boot Microservices, nós precisamos entender como funciona a arquitetura. Então, qual é a arquitetura que nós queremos atingir? Quando nós trabalhamos com microserviços, é muito comum você ter essa arquitetura que nós vamos mostrar. Sempre você vai ter um lado do cliente, seja o lado do cliente, seja a JavaScript, seja um dispositivo móvel, você sempre vai ter um cliente. Agora, quando nós estamos trabalhando com microserviços, nós precisamos de um ponto de entrada. Geralmente esse ponto de entrada é chamado de gateway. E a partir daqui é onde nós vamos começar a trabalhar no nosso curso. Então, o gateway, ele é um ponto, geralmente o único ponto de entrada que todo mundo que estiver do lado do cliente vai poder fazer as requisições através de requisições REST. Então, através dessas requisições, pelo gateway, nós vamos ter os nossos microserviços. Então, você pode ter diversos microserviços e você pode escalar um mesmo microserviço, como você pode ver aqui no microserviço 1. Geralmente, os microserviços eles têm o próprio banco de dados. Porém, para facilitar um pouquinho aqui no curso, nós vamos utilizar um único banco de dados, onde os microserviços eles vão se comunicar. Mas quando nós estamos trabalhando com microserviços, existe também a possibilidade de você ter um banco de dados para cada microserviço. E também no nosso curso, além dos microserviços que nós vamos fazer conectando a um único banco de dados, nós vamos ter um serviço de autenticação. Então, esse serviço de autenticação também poderia conectar a um banco de dados independente, porém, nós vamos utilizar o mesmo banco de dados. Então, geralmente, isso aqui é uma arquitetura muito utilizada pelas empresas que desenvolvem sistemas utilizando microserviços, mas nós vamos fazer algo muito similar, porém, um pouquinho mais simples do que geralmente é como visto aqui nessa imagem. Quando nós estamos trabalhando com microserviços, nós precisamos trabalhar com Service Discovery. Por quê? Porque quando você está fazendo uma requisição para o gateway ele vai receber aquela requisição REST e você precisa saber para onde aquela requisição vai dar. Então, como o gateway, que é o único ponto de entrada das requisições, vai saber para qual microserviço ele vai mandar a requisição. Ele vai saber através do Service Discovery. Nós vamos falar sobre esse cara em alguns momentos. E, como você pode ver aqui nessa linha, essa parte aqui é chamada de DMZ, Zona Desmilitarizada. Nessa zona desmilitarizada, geralmente é uma zona que você vai proteger contra acessos externos. Você vai ter o gateway como um único ponto de entrada. Então imagine que o gateway está rodando na porta 8080. Quando você fizer a requisição, cada um desses microserviços provavelmente vão estar rodando em portas diferentes. E provavelmente não, eles têm que estar rodando em portas diferentes, se eles estiverem no mesmo servidor, ou eles podem estar rodando em outros containers ou outros servidores. Porém, a única porta que vai ser habilitada para o público geralmente é a porta do gateway. E o gateway ele precisa saber para onde ele vai fazer a requisição. Então imagina que, por exemplo, você quer fazer uma requisição para o serviço número 1, para onde você vai fazer? Para o serviço número 1, instância 1 ou instância 2? Então o gateway vai saber isso através do Service Discovery. E o Service Discovery funciona dessa seguinte forma. Você vai ter o Service Discovery Server, e no nosso caso nós vamos utilizar o Eureka, da Spring Cloud Netflix, e você vai ter todos os seus microserviços. Todas as vezes que você instancia, você starta um microserviço, ele vai se auto-registrar no Service Discovery. Então ele vai falar, olha, esse daqui é a minha URL, essa aqui é a porta onde estou localizado. E todos os microserviços vão fazer a mesma coisa. E é lógico que você vai poder ver, através do registro, quais microserviços estão cadastrados lá. Então, nesse caso aqui, você pode ver que nós temos Authentication, o Service 1 você tem duas instâncias, ambas estão up, Serviço 2, 3 e 4. E é claro, como você pode ver aqui, o Gateway também vai ser cadastrado no Service Discovery. Bom, e quanto à parte de segurança? Bom, a gente vai fazer da seguinte forma no nosso curso.
Imagine que você tem o client-side, você vai ter o gateway e você vai ter os seus microserviços. Quando você fizer uma requisição, a primeira requisição que você vai fazer vai ser para o serviço de autenticação. O serviço de autenticação ele vai retornar um token JWE, JSON Web Encrypted. Nós vamos criptografar esse token. Nos cursos de Spring Boot nós apenas mandamos o token codificado, Base64, e esse token ele vai ser guardado do lado do cliente para todas as requisições futuras. Toda vez que você fizer uma requisição para algum dos microserviços, você vai enviar esse token do lado do cliente. O gateway ele vai verificar se esse token ele é válido e você vai ter duas opções aqui no nosso curso. Ou você manda esse token para os serviços apenas assinado, ou você vai mandar esse token para os serviços criptografado. Então, quando você criptografa o token, você na verdade está assinando e criptografando. Então, nós vamos ter uma opção aqui, onde ou você apenas assina esse token na parte do DMZ, aqui abaixo do gateway, ou você vai mandar assinado e criptografado mesmo aqui na parte do DMZ. Então, nós vamos ver como fazer ambas as formas. E todas as requisições vão trabalhar dessa seguinte forma. Então, é isso que nós vamos fazer na parte de segurança do curso. Nós vamos ter o nosso gateway, nós vamos ter o nosso Eureka Server, nós vamos ter o nosso serviço de autenticação, nós vamos ter um microserviço rodando e nós vamos trabalhar com bibliotecas para criptografar e assinar o token. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês estejam animados para o curso. Vamos partir para a primeira aula. Vejo vocês lá. Abraços!